Bem-vindas ao Mulheres do Business, um podcast voltado para mulheres que empreendem ou que querem empreender no exterior. Eu sou a Tatiana Metran, diretamente de Nova York, e o tema de hoje é: humildade é o tesouro escondido das empreendedoras do futuro? A humildade vem de mansinho, sem fazer barulho, sem alardes ou histeria. Aliás, ela não gosta de chamar a atenção. Quando você diz que a tem, é aí que ela não vem. Por se fazer discreta, vale ouro. Apesar de associada a algo simples, a humildade é uma virtude difícil de se definir, porque, segundo Anna Cantor, ela implica a capacidade de reconhecer nossas próprias limitações, não exaltar em excesso nossas habilidades e estarmos abertos a aprender com o próximo. Penso que um ser humilde é um ser ensinável. E o que a gente mais faz nessa vida de imigrante empreendedor é aprender, não, mulher do business? Bob Marley já nos aconselhava a sermos humildes, pois até o sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. E para brilhar, enquanto sol, estrela e luar, eu chamei para esse papo a Marina Gilberti. A Marina é brasileira de Colatina, Espírito Santo, e chegou na Europa em 2006 para realizar um mestrado de Master Food and Wine em Piemonte, na Itália, tendo anteriormente trabalhado como diretora de restaurantes no Rio de Janeiro. Nutricionista, cozinheira, ela se tornou a primeira brasileira a ser detentora do título de Sommelier BTS na França, tendo em seguida aberto as portas de suas 2 lojas de vinho, Divino Charrone em 2013 e posteriormente Divino Marré em 2016, ambas na cidade de Paris. Marina, que prazer ouvir sua voz. Seja bem-vinda. Adorei esse convite. Eu queria tanto falar isso, conexão New York-Paris. Um prazer falar com você, minha amiga. E adorei esse tema que é humildade. Vamos lá. Mulher, vamos falar do business. Marina, o que é humildade para você? Eu acho que humildade é ser realista, é se ver de um jeito realista, porque eu acho que o contrário de humildade é não ter a realidade das coisas. É ter também, devido ao fato de eu crer em Deus e ter religião, e procurar isso, é você ter uma maturidade espiritual e afetiva também, porque a gente sabe que a vida é passageira e que quando a gente morrer, é tudo pro mesmo lugar, entendeu? Então você se coloca nessa humildade de saber que a coisa material, a posição, o dinheiro, ela é passageira e você tem que usar isso da melhor forma possível para você, para os outros, para sua família, para incentivar, inspirar. E também eu acho que é o contrário de algumas visões deformadas que as pessoas têm, que seria o egocentrismo, o narcisismo, o orgulho. Não que eu não tenha essas coisas, porque o ser humano tem o bem e o mal, mas eu busco o bem. Então, quando eu acho que não tá legal, eu vou lá, me dou uma centrada, falo aquilo que eu fiz, não é o que eu penso. E eu acho que a humildade também são os outros que tem que te achar, não é você. Você acha que a gente é mais humilde morando fora de casa? A gente se torna mais humilde quando a gente mora fora? Eu acho que sim, acredito que sim. Eu tô há 15 anos fora do Brasil, e não só fora do Brasil, eu morei 11 anos no Rio de Janeiro e eu nasci no Espírito Santo. Então, mesmo que meus pais tinham casa lá e eu tive essa oportunidade de já ter uma casa da minha mãe, casa do meu pai, na cidade que eu mudei com 17 anos, eu não era mais a filha dessa pessoa que era conhecida, ou a neta de alguém que era conhecido, ou a sobrinha. E para mim isso foi bom, porque eu queria ser desconhecida. E aonde eu nasci no interior, eu era sempre alguém, irmã, filha, e eu tava com a adolescência, eu tava louca para ninguém me conhecer. Então isso foi muito gostoso. Em uma das suas entrevistas, você relata que a imersão no Piemonte, onde você fez o seu mestrado em vinho e food, né, e comida, e um estágio que você fez em um restaurante estrelado próximo a Veneza, mudaram a sua vida profissional para sempre. Você disse: foi ali que eu percebi que eu não sabia nada, mesmo estando no ramo há alguns anos. O que aconteceu na sua carreira depois disso? O que esse estalo te deu e o que te levou a escolher e a criar o seu negócio na França? Imagino que tem uma relação aí, mas eu queria que você falasse sobre isso. Tem várias relações. Uma que eu já nasci empreendedora. Eu acho assim que empreender é muito difícil. Tem que ter um estômago de aço. Inclusive, eu nem tenho tão de aço assim, eu tomo antiácido.
e faço alimentação saudável, faço exercício, porque você tem muitos desafios diariamente, e você não tem mais férias, nem você vai trabalhar 7 dias, pensar naquilo 24, eu penso 24 horas no meu trabalho, já durmo, acordo pensando, o dia do feriado eu trabalho, então é para quem quer fazer isso, e não é que é bom ou ruim, você tem que ter o tino para empreender. E essa coisinha que você falou ali do Piemonte, foi que na época eu era gerente de um restaurante no Rio de Janeiro, no Leblon, na rua Dias Ferreira, que é a rua principal ali dos restaurantes. Eu estava num point na Zona Sul, lidando com pessoas do meu ramo, eu era jovem, muito dedicada, mas aí eu achava que eu sabia um pouquinho. Num sentido, sabia que eu tinha muito que aprender, mas com muito menos humildade de hoje em dia, que quando você tem 20 e pouco anos, você se acha mais do que quando você vai ficando mais velha. Quando eu fui para esse mestrado no Piemonte, que eu cheguei numa cidadezinha de 2.000 pessoas, com professores maravilhosos e com produtores de vinhos, eu vi que o caminho era muito mais longo, eu vi que tinha um mundo gigante fora ali daquela meu círculozinho que era a Zona Sul do Rio de Janeiro. E falei, não, 1 ano, que era o que eu tinha previsto para ficar na Europa. Eu falei, 1 ano não vai dar para minha ambição de aprendizado, vou ficar mais. E começou ali, sempre pedindo, eu não sabia essa palavra feedback, que hoje eu adoro, mas eu já pedia feedback, eu falava com os professores, assim, eu falo, me dá uma dica, o que eu posso melhorar, ficou bom isso? Aí ele falava, isso tá bom. E aí ele falava assim, mas e o que não tá bom? Aí ele falava. E quando eu saí desse mestrado, eu fui estagiar num restaurante 3 estrelas Michelin, que é o Le Calandre, em Pádua. E além de ser um 3 estrelas, ele é o chefe mais jovem da Europa de ter uma 3 estrelas, que ele teve com 20 e poucos anos, considerado o Mozart das cozinhas. Também é 50 best no mundo há anos. E realmente é uma coisa muito louca ali de paixão e de doação enorme. Eu morava no restaurante, assim, em cima, num apartamento, com 7 homens. Uau! Então você tem que também estar pronto para passar uns desafios, assim. E ali eu vi que o pessoal sabia muita coisa. Tinha as estações do ano, o cozimento, a forma de comer, de regras de etiqueta. Por exemplo, se eu convidar uma pessoa e eu reservar, o meu convidado, que seja homem ou mulher, ele recebe o menu sem preço. Porque eu estou convidando na empresa ou pessoalmente, ele não vai ver o preço. Na época eu era mais jovem, então eu fazia a pergunta já pro chefe. Por quê? Hoje em dia, quando eu não sei uma coisa, com a maturidade, eu tenho um amigo Google que responde. Então eu vou lá porque a gente acontece de esquecer ou não saber. Então essa é uma etiqueta que a gente vai aprendendo nos restaurantes 3 estrelas. já aprendendo. Olha só, eu não sabia. Bom, então você aprendeu todos esses detalhes, enfim, sobre etiqueta, sobre milhares. Eu fui andar, quando eu tava andando, né? Eu já era uma menina assim, né? Aprendi a andar com o livro na cabeça, salto alto, uma família bacaninha e tal. Mas eu fui andar e o cara chegou pra mim, o dono do restaurante, e falou assim, nossa, você não sabe andar, então te desconcerta. Aí eu falei, né? Como é que é isso? Ele falou assim, o que aconteceu? Como é que eu tenho que andar? anda igual um cavalo. Tipo assim, na dura, assim. Aí eu falei, ele falou, você tem que ser uma borboleta, você tem que passar igual uma borboleta. Ter ouvido essas coisas fortes me fizeram acordar rapidamente, porque se a pessoa ficava assim, não, ou não fala nada, ou falar mais ou menos, então falar, você anda igual um cavalo, você tem que andar igual uma borboleta. Então são 2 animais bem diferentes, eu entendi que eu tinha que voar sem ninguém me ver, e isso é bom também, de você conseguir passar desapercebido pelos lugares, assim. Eu aprendi ali. Marina, então depois desse período que você teve lá, que você trabalhou nesse restaurante ali perto de Veneza, você disse, gente, eu não sei nada ainda, preciso aprender muita coisa. E aí, o que estalo isso deu em você? Em vez de eu já podia voltar para o Brasil, então eu decidi que eu queria ficar mais tempo na Europa, porque a minha vontade já era de empreender. Eu vim para a Europa com uma visão clara, que era de abrir meu negócio, então de empreender. Então eu sempre trabalhei para as outras pessoas com um intuito como se fosse para mim. E é muito gratificante quando eu não era a proprietária, que as pessoas falavam assim, você é a dona. Eu achava muito legal que eu tinha a minha paixão
nos outros trabalhos, antes de ter o meu próprio negócio, ela mostrava às pessoas o meu cuidado, a minha paixão, o meu interesse, a minha motivação, atenção com o cliente. E eu decidi continuar mais tempo. Aí depois teve essa transição da Itália para Paris. E aí, por que você escolheu Paris e não ficou na Itália? Porque eu tive uma conversa com algumas pessoas e tinha uma chefe brasileira que tinha estudado no Cordon Bleu, ela chama Ariana Maluf, ela tem um restaurante em Cuiabá, que é o Marralo, e ela veio fazer um estágio em Milão comigo, aí eu já tinha mudado para Milão, um restaurante 2 estrelas Michelin vegetariano, e ela falou, pô, você já tá na Itália, a cozinha italiana é maravilhosa, você é sommelier, cozinheira, Paris é ali do lado, e vá até lá. Ela me convenceu, e eu fui atrás de um emprego em Paris e conversando, em uma semana, eu consegui um emprego em Paris. Marina, você hoje é a primeira sommelier brasileira na França. Eu digo isso para todo mundo. Eu sou super orgulhosa do seu percurso. Obrigada. Mas eu fico pensando também na importância que isso tem, além de ser, né, muito bacana que você seja sommelier aí na França, você está num terreno que é tipicamente francês, porque a França, a gente sabe que é a terra, né, de grandes vinhos do mundo, você está rodeada Uhum. dos grandes experts nesse setor, e aí você falou assim, eu vou ensinar, é como se você dissesse assim, eu vou ensinar moda para os franceses. Eu vou ter 2 lojas de vinho na capital francesa, enfim, mas hoje você é muito respeitada, né, justamente pelos franceses, pelo seu alto grau de conhecimento nos vinhos que você comercializa, enfim, que você conhece. É fascinante ver você trabalhando, porque você conhece exatamente, absolutamente todos os vinhos que estão nas prateleiras do seu estabelecimento. Como é que você equilibra a noção de ambição e de humildade, que muitas vezes as pessoas veem como sendo incompatível, né? Você acredita que ambição e humildade podem andar juntas? Podem, mas isso tem que estar dentro de você. Eu não sei como ensinar a humildade e a ambição. Acho até mais fácil ensinar a ambição, que é a vontade de você ter alguma coisa. Então, eu tenho ambições de família, profissionais. Nessa ambição, esse lugar que você me colocou aí, realmente eu ultimamente recebi algumas cartas em convites e recebo mensagens. Muita coisa vai acontecer depois desse confinamento, acredito. Mas para ter uma ideia, uma coisa que foi muito legal do reconhecimento, eu convidei uma pessoa super famosa no mundo do vinho para vir na minha loja fazer uma degustação. E isso foi há uns anos atrás, quando eu abri a loja, em 2016, do Marré. Ele falou assim, o que eu ganho com isso? Por que eu vou na sua loja? E foi um grande aprendizado, porque quando você convida alguém importante, muito importante, você já tem que falar para ela o porquê dela aceitar o convite. Então, assim, pessoal, você vai convidar alguém, por que eu vou fazer um live, um podcast, por que eu vou ir lá? Tem que ter uma razão. Porque a gente tem pouco tempo, e quanto mais a profissão avança, melhor você fica, o seu tempo diminui. Isso é uma realidade de quando você vai se tornando muito bom. E aí, eu fiquei com a resposta, assim, eu não estava pronta para a pergunta, aí eu não soube muito responder. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e já aprendi. Eu falei, olha, toda vez que eu for convidar alguém, como esse cara, eu já tenho que falar, você tem que vir, porque você vai ter o jornalista, o fulano, você vai ganhar e tal. Passou. Semana retrasada, agora no mês de maio ainda, ele falou comigo assim, inclusive eu gostaria de me colocar à sua disposição para quando você quiser ir lá no Divino Marré. Aí eu falei, gente do céu, acho que eu vou infartar aqui. É o meu Leonardo DiCaprio, sabe? Eu sou fã. Você vai tendo esses reconhecimentos que vão acontecendo para você saber onde você tá. Sobre ser brasileira num ramo que é tipicamente francês e é tradicionalmente francês, como fazer isso para quem está empreendendo no estrangeiro? Você tem que saber muito, e a humildade, no meu caso, do meu jeito, ela é muito bem-vinda, porque no meu ramo, não posso esquecer que os produtores de vinho são agricultores. Eu aprendo muito com eles. Então, assim, eu estou na Borgonha, eu estou em Champagne, o cara é o cara número 1, dono de tantos hectares de terra, que vale 1,5 milhão, ele tem muitos, mas ele anda como um fazendeiro, tá de bota, tênis rasgado, calça jeans de terra,
E esse cara, ele além dele fazer vinhos míticos no mundo inteiro, ele é simples, porque a simplicidade é uma coisa bacana. E ele não precisa provar. Quando você abre o vinho dele, você prova. Então, assim, meus ídolos, que vou citar assim, do mundo do vinho, Pierre Auvernois, do Jura, por exemplo, que é um senhor que tem 80 e poucos anos, já veio na minha loja, durmo na casa dele, faz chazinho pra mim. O dia que ele falou, você quer dormir na minha casa? Eu falei, opa, gente, Uau, será? é um reconhecimento. Falei, vou. E aí, esse cara, ele sempre fala, olha, ele é muito humilde, ele fala, a gente vai aprender o resto da vida. E quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe. Então, é uma frase de um dos meus ídolos. O segundo ídolo que eu tenho é o Aubert de Villaine. Aubert de Villaine são pessoas que tenho muita sorte, porque são pessoas históricas do mundo do vinho, que estão mais velhas, mas eu pude ver, tocar, dar a mão e estar com a pessoa. O Aubert de Villaine é dono da Romanée Conti também, já estive com ele. Ele é um monge, é a humildade encarnada em forma humana. E ele é só o dono do vinho mais famoso do mundo, mas você jamais, quem não conhece, jamais diria. E acho que... E tem outras pessoas também, mas esses dois aí... Essa semana passou uma mulher aqui na minha rua, ela tem um apartamento atrás, aqui no Marré, um apartamento de Paris, porque ela é da Borgonha, ela passou e os vinhos dela tinham chegado. E ela é dona de uma vinícola mítica, que é a Domaine Bise, em Savigny-le-Bon. Aí ela passou assim, sabe, simples, com a mochila. Aí eu falei até com o pessoal, essa é a Madame Bise. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei assim, olha como é que é a pessoa na rua, assim. Então, que me desculpe que eu tenho amigas da moda, joalheira, que eu acho legal e tudo, mas não é o anel, não é a roupa da marca, é você, que você faz, que você vai deixar. Com todo o meu respeito, que eu gosto de moda e de tudo isso, mas não é aqueles anéis ali, não é os brincos, é o que você faz, o que você faz, né? Então, fica essa reflexão. Ai, ai, eu poderia passar o dia inteiro aqui te escutando, Marina. Queria nem fazer uma pergunta, não. Só deixar você falar, deixar seu microfone ligado e toca a bala. Eu sei que você é multitarefa. Você falou aí da coisa, né, de fazer exercício, fazer esporte. Você está sempre ligada no seu business, você gosta de aprender coisas novas, eu te vejo uma pessoa muito curiosa, você gosta de escutar. Gente, você falou aí, né, desses dois ídolos, que são duas pessoas mais velhas, você tem esse dom de sentar com elas e genuinamente e verdadeiramente escutá-las e né, absorver a sabedoria dessas pessoas. Qual foi a última coisa que você aprendeu relacionado ao seu business? Que você falou é verdade. Eu acho que a gente aprender é constante, mas no último, vou falar duas coisas. Então, no último ano eu fui obrigada pela situação da pandemia, de me reinventar numa coisa digital que eu não estava totalmente dentro. Eu já estava me preparando para ir, mas teve que acontecer em questão de dias. Eu não esperei um mês. Então, a multitarefa foi que o Divino finalmente abriu o site em março ainda de 2020. Então, a pandemia, a França fechou dia 16 e a gente passou para o digital. Isso com um público que as pessoas acham que eu tenho um público brasileiro, tenho e adoro, mas a gente está trabalhando 100% com o público local da Europa, né? Porque o site vende na Europa toda. Então, isso foi uma nova tarefa e continuo aprendendo todos os dias. Quando o fornecedor me liga, telefone toca, tô vendendo um produto do Google, disso, eu escuto, porque até na conversa eu aprendo. Eu falo, me conta aí desse produto. Aí quando eu escuto 4 que estão vendendo a mesma coisa, já aprendi como o negócio funciona. Entendeu? Então, às vezes eu falo, eu não tô precisando, mas eu vou ouvir esse cara que quer me vender isso para eu entender esse negócio. Aí escuto 5 pessoas da mesma área de empresas diferentes. Então, acho que o digital foi um último aprendizado, mas, claro, continua evoluindo. E ainda a coisa do feedback. Como que você colhe feedbacks para sua empresa? Então, eu sempre peço feedback para a pessoa. Hoje, inclusive, a gente colocou um adesivo nas garrafas que tem um QR Code que a pessoa vai cair no meu site quando ela der o flash com o telefone. Isso eu aprendi com uma estagiária, ela que falou, quando fizer o adesivo, que tal colocar o QR Code? Uma menina de 20 anos. E aí eu falei, claro, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, óbvio, tem que colocar, e já colocamos. E aí eu solicito esse feedback ali, eu falo, se você gostar do nosso vinho, você pode deixar um comentário. Então, ali nessa forma, mas quando as pessoas vêm me ver, que fazem degustação e várias coisas,
e falo, tá ótimo, arrasou, superou a expectativa, aí eu peço, eu falo, não, mas obrigada e tal, mas pode falar uma coisa que ainda poderia, uma coisa que eu posso melhorar, do lugar, da degustação. Então, por exemplo, no início, eu tinha muito feedback das pessoas que falavam, adorei, e as pessoas falavam assim, pode ser mais curto, porque eu sou tão apaixonada pelo assunto que eu falava, é muita informação e fica excessivo para uma orelha que não é do ramo. Então, para mim, me economiza no sentido fala, raciocínio, que vai mais rápido e menos conteúdo, e para o outro, ele absorve mais porque eu reduzi o conteúdo. Isso veio com feedback. Marina, a gente está vivendo um período de muitas incertezas, em que as empreendedoras estão extremamente retraídas, tem muita gente muito insegura com o futuro. A vida no exterior, a gente sabe que ela não é fácil, né? Eu vejo que muita mulher, ela confunde baixa autoestima, que é o eu não sou boa o suficiente, elas se apequenam, e isso é muito confundido com humildade, né? Que ela não se mostra, ela se acanha, e aí muita gente acha, ela é humilde. Que conselho você daria para essas mulheres que estão confundindo baixa autoestima com humildade? Eu acho que se você tem um business, você vai ter que aprender a se mostrar, você tem que ver por que você não quer se mostrar. Então, assim, sempre vão te criticar. Isso é importante, tá? Sempre vão criticar. Se você come, eu como saudável, a pessoa fala, nossa, come saudável, é ruim. Ah, você come porcaria, come porcaria. Ah, não bebe, é ruim. Bebe, é ruim. Tem gente que nada tá bom. E a crítica, ela vai vir. Você tem que estar resolvida com você. Isso, aí faz exercício demais. Aí não tá fazendo exercício. Aí a roupa é assim. Então, essa questão de a mulher estar no exterior, o que acontece é que ela tem que estar mais fortalecida com ela mesma, porque ela está em outra cultura, aceitar a cultura daquele país, sabendo equilibrar o que ela quer deixar dela mesmo. Então, assim, por exemplo, eu decidi de sempre que para mim não é um problema quando o fato de ser brasileira, ele é um ponto positivo na minha profissão, virou um ponto positivo. Por quê? Eu tenho um sotaque brasileiro quando eu falo. Eu não eu consigo falar o sotaque parisiense, mas eu tenho que me esforçar, então eu deixei o sotaque. Então, quando eu quero passar uma prova, como a prova de sommelier, eu posso fazer o sotaque que me é pesado de fazer e ficar com o sotaque bem mais francês, mas naturalmente no dia a dia eu deixo a minha fala normal. E daí é uma coisa positiva, porque quando eu ligo para alguém, já sabe que sou eu, e às vezes é o cara que é meu ídolo, ele fala, Marina, tal. E isso tem que estar resolvido na sua autoestima, né? Da sua raiz, de onde você veio. E caso tenha alguma coisa que não é legal para você, porque aqui na França, vou falar de onde eu moro há 15 anos, as pessoas têm uma relação com o corpo que é diferente da mulher brasileira. Elas são mais magras, elas comem menos, elas usam creme, mas não fazem procedimento estético. E tipo assim, tudo bem, se para essa mulher isso é bom. Mas se eu quero fazer academia, se eu quero fazer procedimento, que é a minha vida, é eu que pago, eu que decido. Então também não tem problema. Então eu acho que você tem que estar resolvida disso daí, entendeu? Porque vão te criticar sempre. Mas se você tá bem resolvida, fica mais leve isso tudo. Isso é muito importante mesmo. E a gente acabou que tem uma pergunta que eu até não fiz aqui, que é por que a humildade, a gente precisa levá-la para o futuro, sabe? Por que ela é uma habilidade do futuro? Porque o mundo, ele, nesse ano depois da pandemia, né, que a gente teve que se modificar muito, a gente não quer mais mentira. E também, mesmo vivendo no mundo digital, Facebook, Instagram, não dá para esconder a realidade das coisas. Então, por mais que você queira parecer aquilo que você não é, ou que você esteja vendendo uma imagem que não condiz com aquilo que você gostaria, as pessoas percebem. E eu acho que a humildade, ela traz essa verdade que o consumidor quer, que no meu caso também, os meus fornecedores, eles me escolhem também. Então, o meu fornecedor abre muitas portas com essas pessoas, entendeu? Então, são jeitinhos assim, na hora de fazer uma obra, na hora de negociar com o banco, na hora de ter o fundo de comércio que eu tenho que comprar o lugar que eu... Me ajuda demais, porque eu chego ali toda no jeitinho, digamos, mineiro, né? Assim, e aí
Quando vejo, já assinei, já fechei, já paguei, já negociei o valor. E isso daí, né, na humildade. Se eu chegar lá de salto alto, metida, me achando, o cara vai falar obrigada, tchau e fecha a porta. É interessante ver como que ter humildade pode abrir portas, né, Marina? Ou então, ao contrário, quando a gente não tem nada de humildade, como que isso também pode fechar muitas portas. Vamos passar agora para o bloco 3, o Mind. Ô, Tati, uma coisa que eu não falei, sabe o que é? Quero falar? Sim, claro, diga. A pessoa tem que ir atrás daquilo que o talento dela é bom, sabe? O talento dela é bom no vinho, vai no vinho. Seu talento é bom na estética, vai. Seu talento é bom na cozinha, seu talento é bom com pessoas, ajudar. Porque senão a pessoa fica ali lutando com aquele negócio que não é a praia dela, entendeu? Acho que é isso. É fantástico isso que você está dizendo, Marina. Inclusive me lembrou um artigo que eu li, que nem é muito de agora não, já é um artigo que eu li há muito tempo, que se chamava, acho que se chama Dare to be Bad, e é de uma professora de Harvard, que ela se chama Frances Frei. Gosto muito do trabalho dela. E esse artigo, né, que significa em português, ouse ser ruim em alguma coisa, dare to be bad, ele fala justamente sobre essa questão de, olha, você quer ser excelente em algumas, ou em alguma coisa, então entenda, assuma que você vai ser ruim em outras, sabe? Eu acho que isso tem tudo a ver com o papo que a gente está tendo aqui sobre humildade, porque a gente precisa de muita coragem, de muita humildade para reconhecer as coisas que a gente não é bom. E o que eu vejo muitas vezes, pelo menos por mim, por exemplo, eu bato muito cabeça às vezes em coisas que eu não performo bem, porque eu quero dominar aquilo, e aí eu, sabe, eu tô perdendo tempo, é um tempo que é precioso, e a gente sabe o quanto que hoje em dia, né, o nosso tempo é precioso, batendo cabeça em coisas que eu não tenho talento para aquilo, sabe? Enquanto que eu poderia delegar e ter a humildade de dizer, olha, não sei, vou delegar, vou passar isso para alguém que sabe fazer e vou performar naquilo que eu sou boa. Então, acho fantástico esse seu ponto. Vamos passar para o bloco 3 agora? We Mind Your Business? Marina, esse é um quadro fixo, a gente faz um bate-bola rápido de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você está preparada? Vambora. Toca o barco. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando criança? Era na praia, a gente fazia coisinha de cabelo e pulseirinha na praia, a gente vendia tudo. Eu e meus primos, foi esse primeiro. Bem criança. Sucesso. Complete a frase. Concretizar o meu projeto na França demanda muito? Trabalho. Minha frase de autossabotagem de estimação é? Tô cansada. Uma empreendedora que te inspira? Nossa, são muitas, mas acho que a Luísa Trajano, porque eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, então eu acho um case único, mundial e principalmente brasileiro. Luísa Helena Trajano. Qual o borogodó do seu business? Descobrir as pepitas do vinho e os vinhos que as pessoas ainda não conhecem e fazer com que eles se tornem os melhores vinhos de amanhã. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? São meus funcionários, minha equipe. Mais recentemente, a full time, o tempo todo, o meu marido, que já era meu sócio, mas que deixou o negócio dele para vir para o meu negócio. E também todos os meus fornecedores e clientes são minha rede de apoio. E, fundamental, como eu tenho filhos pequenos e moro no exterior, uma ajudante em casa com as crianças de confiança. De volta para o futuro, se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria para a Marina que estava começando a empreender? Confie mais em você, vai dar tudo certo. Ai, sua linda, obrigada. Obrigada também. Obrigada pelo seu tempo. As pessoas, a gente está fazendo essa gravação
Agora, aí na França são 3 da tarde, né? 3h15 da tarde. Bom, é um podcast, então as pessoas não veem as imagens, mas, gente, a Marina, com as mãozinhas dela, ela está orquestrando a cave, porque ela tá na loja dela, falando com a gente, e a mãozinha dela tá para baixo e para cima, assim, só orientando. Fulano, sai daqui. Beltrano, pode deixar que depois eu ligo para ele. Ela é uma orquestra, gente, é uma chefe de orquestra maravilhosa. Isso com Obrigada, calma, minha não, mas querida. faz parte. Adorei. Mulheres, então tenham autoestima e juntem-se a pessoas boas que vai dar tudo certo. Muito bem. Muito obrigada, minha Obrigada, querida. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. obrigada e um beijo. Até a próxima. Para quem quiser acompanhar o trabalho apaixonante da Marina e viajar no mundo dos vinhos, o Insta dela é @divinoparis, divino com 2 Vs. No próximo episódio, a gente bate um papo sobre fidelidade com a Nanda Carvalho, uma mulher incrível que compartilha conosco seu percurso que a levou do Jacarezinho, segunda maior favela do Brasil, para Amsterdã, na Holanda. Se assim como a Marina, nossa convidada de hoje, você acredita que o futuro do business precisa de mais humildade, vamos espalhar esse episódio por aí? Aposto que você tem uma outra amiga empreendendo ou trabalhando no exterior com quem você vai querer compartilhar o nosso podcast. Que tal se você mandasse o link para ela pelo WhatsApp ou pelas suas redes sociais? É só clicar nos 3 pontinhos aqui no alto da tela. E não se esqueça que lá na nossa conta do Insta, @mulheresdobusiness, a gente posta informações e os highlights relacionados ao conteúdo do podcast e ligados ao mundo do empreendedorismo feminino. Tchau, mulheres do business! Vou ali saborear uma boa taça de vinho escolhida a dedo pela sommelier mais especial que eu conheço. Tchim, tchim!